Fala aí, cambada, beleza? Tamo aqui novamente. Então, eu tô sem muita intro pra usar, então eu vou falar uma parada que faz sentido com o anime, beleza? Eu juro, já que essa bagaça é sobre alimentos, e eu me identifiquei muito, já que eu já comi muito tipo de carne. Foi carne de capivara, de cobra, tatu, tartaruga, pomba, o bagulho era louco, cara. Era pobre e fudido, e tinha uns caras na rua que vivia fazendo churrasco. Aí eles sempre ofereciam pra gente, só não perguntavam de onde vinha tanta carne. Porque quando a gente perguntou, eu tive conhecimento de eras de traumas. E hoje eu noto que naquele tempo eu nada mais era que um Dungeon Mesh. Beleza, o anime já começa naquele baixo astral com a irmã do Prota sendo devorada. Um dragão vermelho meteu os dentes nela quando ela pulou pra salvar o irmão que tava de cabeça baixa, triste e com fome. E por que eles estão aí em primeiro lugar, você pergunta? Eles estão aí porque quem derrotar o Mago Supremo da masmorra vai ter poder sobre a masmorra. E imagina só o que você pode fazer com isso. Não conseguiu pensar em nada? Eu também não, mas deve ser muito foda. Antes que todo mundo morresse, a Farlin, a irmã do Prota, teleporta a trupe pra fora da masmorra. Ela morreu, mas todo mundo se salvou. E o Prota tá muito de boa com essa notícia. Ah, então, um chifrudo matou a minha irmã, vou lá resgatar ela. Só que não dá pra descer lá por tanto tempo se você não tiver comida. Assim como literalmente toda viagem que você vai fazer. Tanto que eles só perderam pra esse dragão porque ele estava com fome. Pode parecer piada, cara, mas na verdade não é não. Quem já passou mal de fome sabe como é que é. 12. Voltando, já que eles estão sem grana nenhuma, eles vão comer o que eles acham pela frente mesmo. Até porque monstro não passa de um bicho estranho que a gente não sabe se pode comer ou não. O pessoal fala sobre o cara que bebeu o leite da vaca pela primeira vez, mas ninguém fala do cara que comeu o primeiro baiacu. Eles já começam a descer e bater no primeiro almoço. Hoje vai ter campeão, família. Houve um pouco de resistência por parte do grupo, mas na fome, irmão, desce até bosta de cavalo. E é aqui que entra o melhor personagem dessa porra, pra preparar as coisas, já que eles não estavam fazendo bosta com bosta. E é muito foda como ele vai explicando do peito ao pé. Que se foda, caramba, vamos fazer um guisado de escorpião. Aí eles juntam umas paradas de cunho duvidoso, uns musgos de cemitério, e o bagulho fica bonito pra caraca, né? Comida em anime sempre fica bonita, não tem como. Eles enchem o bucho e chamam o anão pra party deles. Aí, maluco, nós tá indo caçar um dragão. Tu já comeu um dragão? Não, né? Então bora lá. Eles começam a descer o calabouço e aí eles aproveitam pra pegar umas frutas e umas plantas. Tem que ter uma dieta balanceada, né? Mas a planta também não gosta de ser comida, né? Tá vendo, ô bando de vegano? Se a planta pudesse fugir, ela também fugia. A elfa da party acaba sendo salva, já que ela é uma inútil. Brincadeira, não é não, mas ela acaba sendo salva. E protagoniza a melhor cena desse episódio, quando o Prota começa a explicar pra ela o que a planta poderia ter feito com ela e tal. E ela fica no cantinho com aquela carinha. Voltando, o anão faz mais umas paradas pra me deixar com fome. E depois ainda vou atrás de uma quimera pra fazer aquele almoço balanceado. Já que o bicho pode ter qualquer parte, ou seja, uma caixinha de surpresa. Você abre pensando que tem um frango e tem um pedação de fígado. E maluco, eu sei que fígado tem ferro e tal, mas se você vir falar pra mim que o bagulho é gostoso, eu vou te dar uns catilho-papo. O bagulho tem literal cheiro de bosta. Não desmerecendo a nutrição, mas tem sim cheiro de merda. Não consigo não. Eles roubam o ovo do bicho e as minhas perguntas são: esse galo é um galo, então ele bota ovo? Fora que não parece um ovo de galinha, então é um ovo de cobra? E se for, por onde é que saiu? E o ovo é dos dois juntos ou teve outro cocatrix pra acasalar? E se for esse o caso, então esses ovos vão ter duas mães e dois pais? São muitas perguntas que não me foram respondidas. Até porque eles assustaram e mataram o bicho depois pra comer ele também. Depois disso eles vão pegar mandrágora, sim, aquela lá mesmo que você viu no Harry Potter. Falei disso porque eu sei que esse é o único lugar que você já viu essa porra. A Marceline mostra pra gente o método que você usa pra poder pegar mandrágora. Primeiro você prende um cachorro na parada e quando ele puxar ele morre, mas aí você consegue a mandrágora e um cachorro gelado. Mas obviamente geral acha isso palha e colhe a mandrágora de um jeito diferente. Eles cortam a cabeça do bicho antes dela gritar, o que faz muito mais sentido, né? Mesmo assim ela quer provar o ponto dela, então ela amarra a corda na mandrágora e chama a atenção de um morcego giga. Infelizmente o plano dá meio errado, o bicho vem pra cima dela e ela acaba ficando um pouco dodói com o grito da mandrágora. Pelo menos ela não matou um cachorro, conseguiu a mandrágora e de quebra conseguiu um morcego pra janta. E como sempre o prato ficou bonito pra caramba, né meu? Tirando a cabeça dos demônios aí. Partindo pra próxima área, o anão enche o saco do cabeça de taça de copa, já que ele não quer obedecer quando o cara fala pra ele que não é pra fazer certas coisas, já que o lugar tá cheio de armadilha. Mas aí o anão propõe que se o jovem adulto encontrar o óleo que é usado no fogo das armadilhas pra ele, vai ficar tudo em paz porque ele vai fazer uns fritinhos. Então depois de um bom trabalho em equipe, eles fazem um empanado de morcego com mandrágora a óleo vegetal. E maluco, como pode tá tão bonita essa coisa? Mas isso acaba sendo quebrado de uma hora pra outra, porque a animação morreu. Tudo, olha só como tá tudo torto. Como é que pode dizer que isso tá bom, tá uma merda, que animação ruim, parece até que foi proposital. Eles continuam descendo na masmorra porque, bom, é o que tem pra fazer, né? E nisso eles se deparam com uma armadura viva que o Prota já tinha encontrado antigamente com a irmã dele. Bem violentas, diga-se de passagem. Eles até tentam correr, mas não dá certo e eles têm que voltar pra trás. O plano é matar o mago que tá controlando as armaduras, embora a gente nem saiba se é um mago que tá fazendo isso, mas é a teoria. Então a galera do bem vai segurar as armaduras pro Prota matar o mago que talvez esteja do outro lado da porta. Bom, só que não tem mago lá, né? O Prota só vê uma armadura muito mais pica do outro lado da porta. E depois de matutar na cabeça dele umas paradas, ele consegue derrotar a armadura platinada. E não só isso, mas ele também descobre
descobrem que essa armadura não é um fantasma. Tampouco tá sendo controlada por magia e os carai, mas sim que tem uns bichos no meio das frestas da armadura que fica controlando ela. E que a sala tava protegida porque todos os ovos delas estavam sendo protegidos pela armadura platinada. E agora eu quero que você adivinhe o que vai acontecer. O bicho tá morto, rango do prato. Até porque isso aqui não é só um anime de RPG legalzinho, ele também é um bagulho de culinária legalzinho. E mais uma vez ficou bonito, mas dessa vez eu vou ter que concordar com a Marceline. Não sei se eu conseguiria comer essa coisa aí não, cara. Tipo, eu gosto bastante de sushi, mas não curto muito marisco. Então não sei não, sabe? Quando engolir deve ser a mesma sensação de comer quiabo cru. Parece catarro descendo pela garganta. Foda-se, agora que eles estão com o buchinho cheio e um amigo novo que o Prota pegou, eles continuam subindo pra baixo, até chegarem em um lugar pra ver as hortas do anão. E digamos que essas hortas são as melhores do mundo, já que ela espanta inseto, espanta ladrão, controla o nível de água e tudo mais, automaticamente. Aí você me pergunta, caraca, que tecnologia maravilhosa. Então, meu amigo, você pode ter também, só basta ter um golem. Bichinho maravilhoso, multiuso. Não dá pra comer o golem, até porque ele é terra, mas dá pra sobreviver do subproduto dele. É tipo abelha, a gente não come a abelha, mas o vômito cagado delas é uma delícia. Eles matam, plantam e cuidam do golem de boa. Não teve muita aventura dessa vez. A gente só fica sabendo que esses golems impedem os monstros mais fortes de subirem pros níveis mais altos. E que o anão fertiliza as plantas que ele planta nos golems com a bosta dos aventureiros que ficam passando e usando os andares mais inferiores. O anão gosta muito de selar por equilíbrio, tudo como morre, nasce, equilíbrio ecológico. Voltando, já que o anime é um, entre aspas, de culinária, tem que ter prato pro episódio, né? Uma sopa de legumes e carnes. E eu vou mandar real, eu odeio sopa. Antigamente eu já não gostava, mas depois que eu fiquei internado no hospital com aquela sopa de hospital, eu criei repulsa. Eles acabam fazendo legumes demais, então eles tentam vender num bar subterrâneo que tem dentro do calabouço. Eles até tentam negociar com o baixinho ali, mas o máximo que eles conseguem é um xingamento pra eles enfiar o legume no cu. A troca de xingamentos para quando uns orcs de andares inferiores aparecem matando geral, e eles só não matam o Prota e a galerinha do bem ali, porque esses orcs aí, eles são amigos do anão, pelo menos conhecidos. Nisso eles levam o anão e companhia como refém, mas o anão tacou foda-se, ele só queria pão. E enquanto o anão tava fazendo o pão ali, as paradas de boa, tinha duas pessoas no fundo discutindo sobre racismo e os caralho. Um jantar e um show. Eles fazem aquele pãozinho maneiro, veem que as crianças são o futuro, às vezes, e aí os orcs ajudam a galerinha a achar o dragão. E enquanto isso, o anime mostra pra gente que o autor dessa obra deve ser um cachaceiro, porque de um bar já sai pra outro. Mas dessa vez não são nossos protas de costume, são uns outros fudidos aí. Esse grupinho aí tá levando muito elogio passivo de um outro cara ali. Suspeito. Eles também se preparam pra descer a masmorra também, e como eles são fodas, guardem bem essas palavras, eles passam muito de boa. Até achar uma caixinha de tesouros, que quando eles abrem, tem dinheiro suficiente pra me abandonar o meu serviço e me dedicar somente ao meu passatempo, que é fazer vídeo pro YouTube. Aí corta o vídeo e mostra o nosso prota achando a galerinha do bem aí quase morto no chão. Eles ajudam como puder e fala, bom, tem umas moedas aqui, né? Acho que eles não vão precisar. E aí quando o moleque de 29 anos ia pegar as moedas, a espada do Prota começa a dançar uma valsa com ele. Mas graças a isso eles descobrem que essas joias não são joias, são insetos que parecem joias. É meio estranho, mas tem cada inseto cabuloso por aí, cara. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eles fazem um fritinho com o bicho, e aí eles continuam a viagem deles, deixando os foda pra trás. Logo na frente a gente tem um flashback mostrando a irmã morta do Prota, como que ela era firmeza, até os fantasmas ouviam ela de tão gente fina que ela era. Mas agora que ela não tá junto com eles, os fantasmas começaram a aloprar. E pra resolver isso, eles precisam de água benta. E nosso anão favorito fala que é fácil conseguir água benta, porque basta você acreditar que aquilo te protegerá. Então ele mistura uma porrada de coisa num pote, começa a rezar, abençoa a parada e começa a usar isso aí de muramassa pra bater nos bichos. Criativo, mano. E como bônus, eles acabam meio que fazendo um sorvete com a parada, já que os fantasmas são muito frios. Anime de culinária tem que ter culinária, mas esse aqui foi criativo demais, cara. Até com o que não dá pra comer, os caras inventaram alguma coisa, mano. Parabéns ao autor, muito foda. Eles continuam caminhando até entrar num lugar cheio de pinturas estranhas pra caramba. Eles estão cheios de fome porque eles não comeram nada ainda, lembrando que essa excursão deles está levando vários dias. Entretanto, não tem comida por aqui, mas tem esses quadros com comida desenhada, e esses quadros capturam você se você chegar perto deles. Então a lógica é, dá pra comer o que tem ali dentro? Leonardo da Vinci, seu tarado. O Prota entra do primeiro pro 4, que... Caraca, que foi que eu falei aqui, mano? O Prota entra no primeiro quadro e é confundido com um serviçal, aí eles mandam ele levar comida pro primeiro dono do castelo, e das terras que hoje são conhecidas como as masmorras que eles estão agora. Ele não conseguiu pegar nada, então ele tentou entrar em outra pintura. Mas um cara lá dentro acaba sendo envenenado, então o Prota pensa, pô, vou só roubar a parada e ir embora. Mas aí quando ele sai, a comida que ele roubou some. Então ele entra mais uma vez em outro quadro pra comer direto lá dentro. Nesse quadro tava tendo um banquete e ele realmente conseguiu
conseguiu encher o bucho. Mas passa um tempinho e ele toma um chega pra lá de um elfo que diz que já viu ele em outro tempo. Ou seja, parece que os quadros são portais pro passado e não pinturas exatamente. O Prota conseguiu sair de lá antes que o elfo matasse ele pegando fogo. E o maior BO é que a hora que o Prota saiu do quadro, tudo que tava no estômago dele também deixou de existir. Só perderam o tempo mesmo, né? Já que estão com fome, eles vão dormir. E é aquela frase, né? Tá com fome, dorme que passa. E o homem que parece um menino avista um mímico, mas ele não fala nada pra ninguém porque ele odeia mímicos. Eu também odeio, cara. Compartilho da sua dor. Seja em Dark Souls ou Terraria, sempre que eu vou pegar esse bicho aí, ele dropa uns bagulho bacana, mas na maior parte do tempo é só pra encher o saco mesmo. Beleza, quando tava geral dormindo, o moleque de 29 anos avisa que quer ir lá beber água. Então ele pede pra Aqua Útil ficar de olho nele. Mas claro que ele acaba ficando preso lá com o mímico. E a Aqua Útil, que não é tão útil assim, acabou dormindo. Ele não pode gritar pra galera e ajudar ele, porque senão vai atrair algum monstro. E ele também não consegue abrir a porta pro lado de fora. Então ele tem que desvendar o enigma que tá dentro da sala com o mímico correndo atrás dele. Ele não é um combatente, então ele se ferra algumas vezes tentando apertar os botões. Ele desvenda o BO, a porta se abre e ele corre, quase pega a porta nele quando ela começa a cair de novo, mas mata o bicho. Lagosta pro jantar. Beleza, então, já que eu já tô fazendo uma coletânea de vídeo um atrás do outro, eu vou aproveitar e separar esse aqui em 4 partes. Tem pelo menos um mês de vídeo pronto já. Vocês já devem ter manjado, né? Vocês são espertinhos. Beijo na neádega, até.